Boa tarde e boa noite para quem está ouvindo. Gente, então, hoje eu vou estar fazendo a gravação do vídeo, né, de hipertensão arterial para vocês. Na semana passada, a gente, a gente já viu, né? Provavelmente vocês já devem ter lido, né? Esse material sobre hipertensão. Sei que também a gente já conversou sobre essa matéria, né, no módulo passado, mas, né, é muito importante, né, porque de verdade é um dos principais quadros clínicos que vocês vão, né, trabalhar durante a vida de vocês na enfermagem. Né, independente do caminho, né, que vocês forem seguir, se vão trabalhar na emergência, né, no neonatal, no CTI, no centro cirúrgico, não importa, né, é, sempre a gente vai estar trabalhando com pressão arterial, né? E consequentemente, né, como a gente está na maioria das populações agora em sobrepeso, em obesidade, a gente acaba trabalhando com a hipertensão arterial, né? Então, basicamente seria a aula de hoje que vocês já devem ter lido o slide. Eu quero que vocês entendam, né, que o conceito do Ministério da Saúde muitas das vezes não é, né, o conceito para a vida de vocês, né, com relação principalmente à questão de referências, né. No Ministério da Saúde eles falam que somente a pressão arterial maior ou igual a 140/90 que vai ser considerado como pressão, né, pressão arterial alta, ou também conhecida como hipertensão. Mas muitas das vezes a gente tem o grande problema relacionado, né, às questões sintomáticas, né, porque o indivíduo, não necessariamente porque ele não tem essa pressão arterial, né, de 140/90 ou mais, que ele não vai ter sintomatologia. Né? Claro que sim, ele vai ter sintomatologia se a pressão dele, né, for supondo 90/60 e ele tiver um quantitativo, né, um súbito aumento, né, de pressão maior do que 30, né, milímetros por mercúrio. Né? Então eu quero que vocês entendam, né, que a referência, né, de 140/90 para ser considerada hipertensão arterial não está levando em consideração isso, tá? A gente considera também que o indivíduo ele está com uma hipertensão arterial se a gente conhecer, né, os níveis pressóricos, ou seja, né, a pressão arterial dele, e a gente identificar que essa pressão arterial subiu mais do que 30 milímetros por mercúrio, como no exemplo que eu dei, tá? Além disso, a gente vai ver com relação à questão de rastreamento. Rastreamento também é uma coisa, né, muito, vamos dizer assim, lúdica relacionada a esse processo, né, de pressão arterial. Né, eles consideram, né, o rastreamento, né, uma forma de detectar a hipertensão arterial precoce. E para isso, né, a gente precisa acompanhar, né, a gente precisa prevenir. A gente já sabe, né, nesse módulo e no módulo passado, a gente conheceu um pouquinho sobre essas questões de métodos preventivos, né, e eles acontecem normalmente na atenção primária, né, ou seja, na atenção básica, na clínica da família, no posto de saúde. E ele fala, né, que é importante, né, a gente ter esse acompanhamento dos níveis pressóricos, né, ou seja, aferir essa pressão arterial várias e várias vezes, né, durante certo período, com o objetivo de talvez identificar uma hipertensão. Né? É importante saber que normalmente, né, um indivíduo que ele vai aferir a pressão, né, através do rastreamento, né, lá na atenção básica, seria importante que a gente aferisse, né, nos dois braços, tendo em vista, né, que um braço pode ter uma pressão normal, né, ou seja, ele está normotenso, e o outro não, o outro ele vai estar hipertenso. Né? Tudo isso, né, seja ele no braço direito ou no braço esquerdo, né, vai estar relacionado
com algumas possíveis, né, causas relacionadas a essa pressão arterial alta, né, essa hipertensão, né, tendo em vista que, dependendo de qual dos membros, né, ou direito ou esquerdo, né, estiverem, né, alta, um dos dois ou os dois, a gente vai ter possíveis diagnósticos relacionados a essa causa, ou seja, né, vão existir suspeitas relacionadas a determinado tipo de patologia, né. E aí, né, por isso que a gente tem que aferir, né, normalmente nos dois braços, quando a gente está falando com relação a essa questão do rastreamento. Mas a gente ainda tem que se preocupar com aqueles fatores, né, que seriam os fatores que vão estar interferindo, né. Com relação à questão de manter a perna livre, que elas não estejam cruzadas, que essa pessoa, investigar se essa pessoa não consumiu álcool, não se alimentou, não toma cafeína, não está com a bexiga cheia, ou seja, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter, né, com o indivíduo que vai, né, aferir a pressão, tendo em vista que qualquer um desses fatores podem, né, alterar esses níveis, né, e indicar que o indivíduo ele está, né, em uma hipertensão, mas na verdade não está. Ele somente, né, fez um desses fatores que acabou alterando, né, os níveis pressóricos dele naquele momento, mas não significa que ele é um indivíduo hipertenso. Uma outra coisa que a gente tem que perceber com relação a essa questão do rastreamento, né, é identificar, né, fiz lá pela primeira vez, né, lá na atenção básica, aferir um lado e aferir o outro, né, um membro direito e um membro esquerdo, né, se consequentemente nenhum dos dois membros, né, tiverem sido identificado, né, com um nível pressórico menor do que 120/80, a gente só vai aferir daqui a 2 anos, né? No máximo, né? E da mesma forma, se esse indivíduo estiver limítrofe, né? Se ele não é hipertenso, mas ele também não está com a pressão, né, considerada como normal, a gente vai no mínimo de 2 a cada, né, ano, né? E, né, com mais frequência, que seria no caso, né, se no caso ele tiver um risco, né, maior, né, no caso do que 140/90, a gente vai precisar, né, fazer uma vez ou 2 vezes na semana, tá? Então, ou seja, seria semanalmente, tá? E aí nesse caso, gente, a gente vai precisar, né, confirmar como eu falei para vocês lá no início, os dois braços, né, os dois membros. Então, se um deles estiverem, né, maior do que, por exemplo, 120/80, não importa. Se tiver eu já vou considerar essa maior, né? A maior pressão arterial que eu encontrar, né, em um dos braços vai ser a que eu vou levar como referência. Tá bom? Para que a gente possa ter uma aferição correta também, é importante a gente levar em consideração o tamanho do manguito, né? Aqui no caso seria a braçadeira. Tendo em vista que se a braçadeira estiver muito apertada ou se estiver muito larga, né, a gente também pode ter, né, no caso, níveis pressóricos errôneos, né, enganosos. E aí, no caso, o Ministério da Saúde fala, né, que a largura do manguito deve ser, né, pelo menos 40% do comprimento do braço, né? E aí o comprimento, né? O que é o comprimento? Né? É a distância entre o olecrânio e o acrômio. Acrômio, osso do ombro, né? Olecrânio, osso do cotovelo. Tá? Então essa distância entre o cotovelo e o ombro, né? 40% dele tem que estar coberto, né, pela braçadeira, pelo manguito. E 80% da circunferência, né, deve estar também sendo coberta pelo manguito. Isso daqui, gente, é uma referência, né, que ninguém vai ver quantos por cento, né, não é uma realidade, é somente mesmo questões visuais. Mas essa numeração é importante para vocês saberem, né, tendo em vista que cai muito em concurso, tá? Então vocês têm que ter uma noção com relação a isso daqui.
A classificação que a gente já viu muitas e muitas vezes, né? E está vendo mais uma vez, né? Com relação à questão da classificação. Então, 120/80, né? Abaixo disso é considerado normal, levando em consideração que vai estar, né, seguindo para baixo até um limite de 90/60. Então, 90/60 até 120/80 seria, né, considerado como normal. Abaixo de 90/60 a gente considera como um indivíduo hipotenso, e acima, né, se não chegar a 140/90, é considerado como pré-hipertenso, né? Além disso, né, um indivíduo considerado hipertenso, ele pode ser hipertenso de vários estágios, né? O do estágio 1 é considerado de 140 a 159, né, e de 90 a 99, e o indivíduo de hipertensão de estágio 2 acima de 160 e, no caso, 100, né? Considera-se também, né, como hipertensão se somente uma dessas pressões, ou a sistólica ou a diastólica, está isolada, né? Nesse caso aqui eu coloquei para vocês, né, uma sistólica isolada. O que significa isso? Somente a pressão sistólica está alta. Somente a pressão sistólica está acima de 140, né? A diastólica está abaixo de 90. Esse exemplo aqui foi da sistólica, mas se fosse ao contrário, né, a sistólica está normal e a diastólica está alta, né, está acima de 90. Então eu falaria que é uma hipertensão diastólica isolada, né? Essas diferenças que eu passei para vocês dessa tabela, no caso, seria do Ministério da Saúde, né? Então também é importante vocês terem ciência disso daqui, tá? Que cai muito em concurso. Outra classificação relacionada à hipertensão arterial vai estar relacionando a classificação, né, como essencial e secundária. A essencial, ela não tem uma causa bem definida, né? Não se sabe muito bem por que essa pressão ela está, né, desregulando. Já a secundária tem um fator, tem uma causa bem definida. E aí foi o que eu falei para vocês. A secundária seria um exemplo, né, de um possível, né, de uma possível embolia, né, de uma aterosclerose de uma das veias. E aí, naquele momento lá do rastreamento lá atrás, onde a gente vai aferir os dois membros, né, se um dos membros estiverem, né, com a hipertensão e o outro não, a gente vai desconfiar de algumas patologias, né? Ou seja, uma patologia, né, que o indivíduo tem na parte cardíaca vai estar causando uma hipertensão arterial, né? Então seria uma patologia causa hipertensão arterial, então por isso que é considerado como secundária, né? A essencial não tem uma causa muito bem definida. Além disso, a gente vai ver, né, com relação à questão da emergência e da urgência hipertensiva, né, que a gente também já viu, mas só para a gente lembrar, né, a emergência, né, hipertensiva vai estar relacionado, né, com o aumento da pressão arterial, né, onde esse indivíduo, né, vai estar considerando em estágio grave, né, podendo, né, comprometer os órgãos-alvos, né, coração, rim, pulmão, o cérebro, né, e consequentemente ele pode levar à morte. Então deve-se realizar medicações para que seja o efeito mais rápido possível. No caso da urgência, a gente está falando, né, com indivíduos que não têm uma sintomatologia, né, ou pode ter uma sintomatologia, mas que não venha em nenhum momento a cometer esses órgãos-alvos, né. As medicações nesses casos elas são feitas por via oral, né, e que pode ser feita a diminuição, né, dessa pressão arterial vagarosamente entre 24 a 48 horas. Existem, né, no caso, uma escala, né, que é chamada de escala de Franklin, né? Essa escala, gente, ele tem como objetivo, né, traçar o perfil, o histórico de um indivíduo que ele tem a possibilidade de ter problemas cardíacos, né, onde, né, esse indivíduo ele
ele tem como principal característica, né, a questão de um possível infarto, né, decorrente de todos os fatores, né, de todos os fatores que no caso ele pode, né, estar relacionado às questões dos hábitos de vida dele. Por fim, a gente vai ver, né, também que existem, né, vários outros tipos, né, de fatores, né, relacionados a um possível risco, né, de ter problemas cardiovasculares, né, principalmente quando a gente está falando relacionado ao infarto. Temos, né, uma listagem enorme de no caso, medicações, né? E aí, né, como a gente já viu, as principais medicações que a gente vai estar relacionado, né, aos diuréticos e aos beta-bloqueadores, que vão ser, né, as medicações de primeira escolha, né? Tendo em vista, né, outras medicações que também podem ser utilizadas, né, como métodos secundários ou terciários, né, na tentativa de diminuição, né, dos riscos cardíacos e também com relação à questão da pressão arterial. Tá? Mas a primeira escolha estaria relacionada, né, à questão mesmo dos betas e, né, dos betas bloqueadores, né, e dos diuréticos, tá ok?